Olá, aqui é Gustavo Ramos Ferraz. Estou gravando essa apresentação para o Encontro Regional da ABEM, edição online 2020, Associação Brasileira de Educação Musical. Vou fazer essa breve apresentação sobre o artigo que eu submeti e foi aprovado para participar desse encontro, sobre música e violão para idosos na era digital. Esse artigo também é fruto de uma pesquisa de mestrado que começou em 2020 no Instituto de Artes da Unicamp, que eu sou pesquisador principal e eu tenho como orientadora a professora Adriana do Nascimento Araújo Mendes e co-orientadora a professora Kátia Estancato. Esse artigo, esse trabalho se trata então de música e violão para idosos na era digital e tem por enfoque o desenvolvimento musical de idosos nas oficinas de violão no Universidade. Eu mesmo sou o professor, o instrutor dessa oficina. O Universidade é um programa para a longevidade da Unicamp, que é oferecido para pessoas acima de 50 anos e a grande maioria dos participantes são pessoas acima de 60 anos, que pelo Estatuto do Idoso são pessoas consideradas idosas. E eu procuro avaliar o resultado dessa atividade, dessas oficinas, que é uma prática coletiva de ensino de violão, tendo como suporte tecnologias digitais. Então, nesse artigo, eu também trago o escopo teórico e metodológico que estamos utilizando para essa pesquisa, a partir da teoria social cognitiva de Albert Bandura. Então eu procuro avaliar e analisar o desenvolvimento dessas pessoas com base nos conceitos principais da teoria social cognitiva. E estamos utilizando como método também a netnografia de abordagem qualitativa, através da observação ativa, porque eu mesmo sou um instrutor da oficina, e de entrevistas semi-estruturadas com alunas e alunos que estão participando dessas oficinas. E eu também trago no artigo o relato de experiências, porque em 2019 eu já ministrei 2 oficinas para essas pessoas. E em 2020, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos aí em curso, estamos no finalzinho da 3ª oficina que eu estou dando no programa Universidade. A primeira sessão desse trabalho é sobre população idosa e educação musical, mostrando esse contexto nacional do crescimento da população idosa no país, né? Mostrando aí os dados do IBGE e também mostrando como a música é uma excelente opção no processo de senescência saudável, porque a música ela pode tanto ter esse aspecto educacional e também tem um aspecto físico da música, já trazido pela musicoterapia, nessas questões médicas também, que a música realmente pode fazer muito bem para a saúde física, emocional, mental e como um todo da pessoa. Afinal, é essa também uma visão defendida aqui por esse trabalho, de que a música ela é uma parte importante para o ser humano desenvolver e desenvolver assim a sua capacidade plena de ser humano mesmo, podendo ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida também. E é nesse contexto que está inseridas as oficinas de música e violão para idosos, porque essa é a proposta do programa Universidade, que é oferecer atividades para essas pessoas acima de 50 anos e, como eu já disse, a maioria são pessoas idosas, oferecer atividades que contribuam para uma melhor qualidade de vida. E essa oficina de música e violão ela vem nesse contexto, encarando a música não só como um processo técnico de aprendizado de instrumento, mas nessa visão mais ampla de música como uma ferramenta para aumentar a qualidade de vida no dia a dia dessas pessoas. Com isso eu trago então o relato das primeiras oficinas que eu ministrei em 2019. As oficinas até hoje elas contam com 8 encontros, normalmente feito a cada semana. Apenas a 2ª oficina foi feita quinzenalmente, mas são 8 encontros de 1h30 cada. E essas 2 primeiras oficinas de 2019 foram feitas presencialmente, em espaços lá dentro da universidade, para mais de 20 alunos, de pessoas acima de 50 anos, e serviram como 2 grandes experiências, vamos dizer assim, projetos pilotos, para, inclusive, estimular que fosse feita uma pesquisa de mestrado sobre esse assunto, porque as oficinas estavam dando muito certo, as pessoas estavam gostando bastante dos resultados, aprendendo a tocar violão, mas eu estava conseguindo transmitir para elas esse sentido de música mais amplo, não apenas
focado na performance, no resultado de habilidade técnica, mas focado no processo de fazer musical e como isso faz bem. Não só por estar tirando um som, né, bonito, nesse aspecto da beleza da arte e tudo mais, tocar bem o instrumento, mas como um exercício de memorização, de coordenação motora, um momento ali de concentração e de estar lidando com esse ofício de aprender um instrumento que pode despertar outras motivações também que contribuem para o aumento da qualidade de vida da pessoa. No primeiro semestre de 2020, por conta desse contexto do Covid, todas as atividades do programa Universidade da Unicamp foram suspensas e estamos retomando agora, na verdade no segundo semestre de 2020. Mas para eu continuar prestando esse serviço para esse público, para os idosos, para as pessoas 50 a mais, eu comecei a dar aulas gratuitamente, abertas, no YouTube, no Facebook, fazendo lives, o que foi muito importante porque preparou o terreno e as bases, inclusive para essa retomada dessas oficinas agora, porque elas estão totalmente digitais e online, o que eu vou comentar daqui a pouquinho mais no vídeo. Então, além disso, eu trago aqui no artigo as perspectivas teóricas e metodológicas sobre esse assunto, mostrando como que os softwares atualmente, as tecnologias digitais são muito mais amigáveis, inclusive, para a gente poder desenvolver um trabalho de tecnologia para ensino de música e violão. Inclusive, a tecnologia pode favorecer muito o processo de ensino-aprendizagem para as pessoas por causa das videoaulas gravadas, os materiais, enfim. E também eu trago a teoria social cognitiva como um referencial teórico importante para eu pensar o desenvolvimento musical dos idosos, porque o foco principal realmente não é apenas o desenvolvimento técnico no instrumento, mas é muito mais o processo humano da pessoa. Isso tem a ver com a parte psicológica dele, o entendimento que ele está tendo sobre a sua própria capacidade de aprender, o seu próprio processo de avaliar os resultados que está tendo com a música, com o violão, muitas vezes inclusive superando as crenças negativas. De repente tentaram aprender no passado tocar violão e não conseguiram, mas agora estão conseguindo. Como que é esse processo? Então o Albert Bandura, na teoria social cognitiva, traz alguns conceitos muito importantes, como de agência humana, motivação, autoeficácia, e eu estou procurando utilizar esses conceitos como norte para poder avaliar, analisar os dados que eu estou coletando nessa pesquisa através das oficinas de música e violão para as pessoas acima de 50 anos no programa Universidade da Unicamp. Procurando dar ênfase então no papel da agência de cada pessoa, de como cada pessoa também lida com o processo de aprendizagem de violão na fase idosa. Quanto à abordagem prática da pesquisa, estamos adaptando aquela ideia inicial do projeto de pesquisa, que era fazer uma abordagem etnográfica, um trabalho de campo dentro das oficinas presenciais e utilizando as tecnologias como suporte. Mas por conta desse contexto já citado do ano de 2020, as oficinas estão sendo retomadas na universidade a partir desse segundo semestre de 2020 de forma totalmente virtual. Então estamos realizando a oficina, mas agora pelo Google Meet. Então, esse processo metodológico da parte prática de coleta e análise de dados estão sendo adaptadas, transferidas de uma abordagem etnográfica para uma abordagem netnográfica, que é uma adaptação, vamos dizer assim, da etnografia para o contexto da internet, então chamado netnografia. Dessa forma, está sendo reforçado esse processo da interação do público, dos alunos, com as tecnologias. Antes, na pesquisa, as tecnologias serviam como um suporte. Nas primeiras oficinas, utilizamos sim materiais, arquivos digitais, até mesmo grupos no WhatsApp para poder tirar as dúvidas e compartilhar mais informações e tudo mais, mas como um suporte. E agora essas tecnologias digitais estão sendo o protagonista do processo de ensino-aprendizagem para alunos idosos de música e violão. E assim eu apresento as considerações finais desse artigo, mostrando inclusive o desafio de elaborar um método musical adequado para os idosos dentro desse contexto digital e que, ao mesmo tempo que proporcione resultados, estimule a autonomia das pessoas, e que também leve em conta sempre os benefícios da música como uma ferramenta de qualidade de vida.
E dessa forma eu apresento então o fim desse artigo e também as referências utilizadas na elaboração desse trabalho. Como eu disse anteriormente, tem uma oficina no momento acontecendo que já está servindo como objeto de pesquisa do mestrado e está sendo totalmente online, né, através do Google Meet. Então vou colocar algumas imagens e dos procedimentos que eu estou fazendo nessa oficina de uma forma a complementar o artigo apresentado aqui na ABEM, nesse encontro regional de 2020, nessa edição online da Associação Brasileira de Educação Musical, até mesmo para poder atualizar esse artigo. Afinal de contas, a pesquisa está em andamento e a oficina está acontecendo no momento. Estamos no 7º encontro, indo para o 8º encontro, que vai finalizar essa oficina, e pretendemos ainda utilizar a primeira oficina do ano que vem, de 2021, do primeiro semestre, para poder coletar os dados e analisar esse assunto, né, sobre música e violão para idosos na era digital. Então vou colocar algumas imagens para ilustrar o processo que está sendo feito. Então esse é o ambiente virtual do Google Meet, onde as aulas acontecem, que eu consigo ter o quadro de algumas pessoas, consigo ver parcialmente elas praticando o violão, e por isso que eu estou adotando inclusive umas outras medidas aqui que eu vou falar daqui a pouquinho o que eu estou fazendo. Mas essa é uma imagem, por exemplo. Aqui temos outra. E aqui outra. Como eu disse também, no começo do ano de 2020, eu comecei a dar lives no YouTube e no Facebook abertas para esse público acima de 50 anos. E com base nas 8 primeiras lives que eu dei, que eu chamei de Música e Violão Primeiros Passos, eu resolvi escrever um livro digital e gravar videoaulas para cada capítulo desse livro. E esse livro é baseado nas 8 primeiras lives que eu dei na internet. Então eu criei um e-book e eu ofereço gratuitamente, né, esse e-book para as pessoas da oficina e que eles podem acompanhar. Então é um material complementar das aulas da oficina. Eles podem acessar essas aulas em PDF e cada aula tem uma videoaula específica. Então a pessoa tem um e-book, ela clica lá e ela tem acesso a uma videoaula. E isso tem facilitado bastante o processo de ensino-aprendizagem, porque a pessoa pode ver os exercícios, pode ver os ensinamentos das aulas de violão quantas vezes quiser e poder praticar na sua casa por mais tempo, inclusive com mais qualidade, porque vai estar vendo o professor praticar o tempo todo ali, acessando pelo celular, ou pelo computador, ou pelo tablet. Isso tem influenciado bastante no resultado das oficinas. Eu vou colocar uma breve imagem aqui desse e-book para ter uma noção. Esse é o material, então, um livro digital que eu disponibilizo para os alunos da oficina para eles poderem praticar mais e melhor violão utilizando as tecnologias digitais. Então essa aqui é a capa do livro. E dando o exemplo aqui de uma aula, no caso a aula 3, que o e-book oferece, está escrito ali, clique aqui e assista a aula. Quando a pessoa clica, ela cai num vídeo não listado no YouTube, que ela pode acompanhar a videoaula que mostra os acordes, o ritmo, a melodia dessa música, ajudando a pessoa a tocar, cantar e solar no violão, dependendo da aula. Os alunos também me enviam vídeos deles tocando para eu poder avaliar e poder assim também corrigir alguma coisa e fazer algumas recomendações para eles poderem tocar melhor dentro daqueles aspectos técnicos também que eu também passo nas oficinas, além do aspecto mais geral e mais amplo sobre música enquanto ferramenta de qualidade de vida, também passo aspectos técnicos e através dos vídeos dessa avaliação eu posso dar esse feedback mais técnico para ele se aprimorar. E eu fiz uma enquete recentemente com os alunos, alguns deles já responderam, falando sobre de 0 a 10 quanto às videoaulas do e-book, como elas estão auxiliando você a praticar mais e melhor música e violão. E a maioria das pessoas que até agora responderam a enquete também estão falando que as videoaulas do e-book são as responsáveis por uma maior e melhor prática, tornando as aulas mais produtivas. Com isso, eu pretendi nessa apresentação mostrar os principais aspectos dessa pesquisa e desse artigo sobre música e violão para idosos na era digital e também complementar um pouco sobre a prática atual nesse exato momento, como é que está se desenvolvendo a pesquisa, até mesmo para poder ouvir de vocês o feedback, comentários, contribuições que possam ajudar nessa pesquisa que está sendo muito prática e que precisa ainda ser mais adequada dentro do escopo teórico e metodológico para o desenvolvimento mesmo da pesquisa de mestrado. De toda forma, agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação à Associação Brasileira de Educação Musical e eu estou à disposição. Muito obrigado e até breve.